resposta bíblica, patrística e escolástica. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Yuri Gregory. Antes de começarmos esse estudo profundo, que busca unir rigor acadêmico, clareza para todos e fundamento na palavra de Deus, eu te peço, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo com quem precisa de respostas firmes e racionais e deixe seu comentário abaixo com dúvidas, observações ou o que o Senhor teu coração te ensinou. Vamos com calma, passo a passo, desde a raiz do problema até a resposta mais sólida que a história e a fé nos deixaram. Introdução. O problema que percorre a história. Uma das objeções mais antigas, mais repetidas e mais sérias à existência de Deus é esta: se Deus é bom, se é todo-poderoso e se sabe tudo, por que o mal existe no mundo que ele criou? Não é uma pergunta nova. Filósofos, poetas, povos antigos e pessoas de fé fizeram a mesma pergunta há mais de 2000 anos. A formulação mais conhecida veio do filósofo grego Epicuro e foi preservada pelo escritor cristão Lactâncio no final do século III. Deus quer impedir o mal, mas não pode? Então não é todo-poderoso. Pode, mas não quer? Então é mal. Quer e pode? De onde vem então o mal? Não quer nem pode, porque ainda chamamos de Deus. A essa forma de apresentar o problema deram o nome de trilema de Epicuro. A lógica parece fechada. Se Deus é bom e todo-poderoso, o mal não deveria existir. Como o mal existe, conclui-se, segundo esse raciocínio, que Deus não é bom, ou não é todo-poderoso, ou simplesmente não existe. Antes de avançar, é importante mencionar que ideias semelhantes já circulavam antes entre os gregos. Pitágoras e seus discípulos, por exemplo, refletiam sobre a existência de dois princípios no universo: um bom, ordenado e luminoso, e outro imperfeito, desordenado e sombrio. Para eles, o mundo não vinha de uma fonte única e perfeita. Havia uma tensão eterna entre o bem e o mal. Embora não dissessem que Deus não existe, já pressupunham que a divindade perfeita não poderia ser a causa de tudo que existe, especialmente do que é mal ou sofrido. Neste estudo, vamos examinar o que realmente diziam os antigos filósofos e onde estão escritos. Como as escrituras sagradas respondem sem negar a realidade do sofrimento. O que ensinaram os padres da igreja, com indicação de suas obras e onde se encontram. Como a escolástica aprofundou essas respostas com clareza conceitual. O que pensam estudiosos crentes e não crentes dos nossos dias. E por fim, por que a existência do mal não prova a ausência de Deus, antes aponta para ele. Parte 1. O problema. O que diziam Epicuro e os pitagóricos? Primeiro, Epicuro e o dilema preservado por Lactâncio. Epicuro não estava atacando diretamente o Deus cristão. Ele viveu 3 séculos antes de Cristo nascer. O que ele questionava era a ideia de deuses que governassem o mundo com cuidado e justiça. Para ele, se os deuses fossem perfeitos e felizes, não se ocupariam com os assuntos humanos. Se ocupassem e não pudessem acabar com o sofrimento, não seriam poderosos. A conclusão de Epicuro: os deuses existem, mas estão distantes, não se envolvem conosco, e o mal não é problema deles. O texto que conhecemos como o Paradoxo de Epicuro chegou até nós através de Lactâncio, em sua obra Da Ira de Deus, de Ira Dei, capítulo 13. Lactâncio não citou Epicuro para concordar, citou para rebater. Ele mesmo respondeu: Deus é bom e cuida do mundo, permite o mal para que haja liberdade, e julgará no fim. A ira de Deus não é paixão descontrolada, mas justiça perfeita. Segundo, Pitágoras e a dualidade sem solução. Pitágoras e sua escola ensinavam que o universo nasceu de 2 princípios opostos, o limitador e o ilimitado. O mal, para eles, não vinha de Deus, vinha da matéria, da imperfeição inerente ao mundo material. Deus não podia morar no mesmo espaço que a imperfeição, pois isso contaminaria sua perfeição. Essa ideia voltaria a aparecer em Platão, nos gnósticos e em muitas objeções modernas. Terceiro, a formulação moderna, Mach e o problema lógico. No século zero, o filósofo ateu J.I. Mach refinou o argumento. Primeiro, Deus é todo-poderoso. Segundo, Deus é perfeitamente bom. 3. O mal existe. Se um ser bom elimina todo o mal que pode eliminar, e se um ser todo-poderoso pode fazer tudo, então a existência desses 3 pontos seria logicamente impossível. Conclusão: Deus não existe. Isso é o que chamam de problema lógico do mal. A resposta acadêmica mais sólida veio do filósofo cristão Alvin Plantinga, que mostrou não haver contradição lógica. Basta que Deus tenha uma razão moralmente suficiente para permitir o mal, por exemplo, a liberdade de escolha. Se o livre-arbítrio é um bem maior que justifica a possibilidade de escolher o mal, as 3 afirmações podem coexistir sem contradição. Parte 2. A luz das Escrituras não é apagando o sofrimento, mas encontrando-o em Deus. A Bíblia não começa respondendo ao dilema de Epicuro com definições filosóficas. Começa dizendo: Deus criou tudo, e tudo que criou era bom. O mal não fazia parte da criação original. Então de onde veio? Primeiro, o mal não é uma criação, é um desvio de vontade. A Escritura ensina que Deus não criou o mal como uma coisa. Ele criou seres bons e livres, anjos e pessoas. E a possibilidade de escolher o mal veio junto com a liberdade. Quando a vontade se volta contra o bem que Deus é e oferece, surge o que chamamos de pecado, e o sofrimento é a consequência de um mundo que se afastou da fonte da vida. Deus fez o homem reto, mas os homens se buscaram muitas invenções. A iniquidade vem do seu próprio lucro. O perverso é apanhado na armadilha que armou. O profeta Isaías registra a palavra do Senhor: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isso não significa que Deus faz o mal moral. No hebraico original, a palavra traduzida como mal aqui refere-se à desgraça, juízo ou consequência, não à maldade intencional. Deus permite e governa os resultados da rebelião,
mas não é autor nem autor da maldade do coração. Segundo o livre-arbítrio, o risco do amor. A Bíblia revela que o maior bem não é um mundo de robôs que só podem obedecer. O maior bem é criaturas que escolhem amar livremente. E onde há escolha verdadeira, existe a possibilidade de rejeitar o bem. Deus não tirou a liberdade para impedir o mal, porque tirar a liberdade seria tirar o amor. E sem amor, o mundo seria pior, não melhor. Se não credes, não permanecereis. A fé é escolha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Deus não força a entrada. Terceiro, o sofrimento e a sabedoria que não vemos. Jó é o capítulo mais profundo sobre isso. Jó pergunta, e Deus não responde com uma explicação completa. Responde com algo maior. A diferença entre a sabedoria finita do homem e a sabedoria infinita de Deus. Não significa que o sofrimento seja sem sentido. Significa que não vemos todo o sentido agora. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pois a nossa leve e momentânea tribulação nos produz um peso eterno de glória imensurável. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 4. A resposta definitiva. Deus não fica de fora. Entra no sofrimento. O cristianismo não diz que Deus ignora o sofrimento. Diz algo que nenhuma outra filosofia diz. Deus mesmo sofreu. Na cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus carregou o mal, a dor e a separação que a rebelião humana produziu. Não para justificar o mal, mas para vencê-lo e redimir a vítima e o culpado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A cruz não é uma explicação abstrata. É a prova de que Deus não escolheu um mundo sem dor e sem liberdade. Escolheu entrar na dor para salvar a liberdade. Parte 3. A resposta dos padres da igreja. A tradição patrística. Os primeiros cristãos enfrentaram diretamente o problema do mal. Não inventaram respostas fáceis. Aqui estão os principais autores, suas obras e o que ensinaram, com indicação de onde se lê cada um. Primeiro, Santo Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C. O mal como privação do bem. Agostinho passou anos buscando a origem do mal. Primeiro achou que era uma força contrária a Deus. Depois compreendeu. O mal não é uma substância. Não é algo que Deus criou. É a ausência, a corrupção ou a desordem do bem. Como a cegueira é a ausência de luz, a doença é a ausência de saúde. O mal não é senão a privação do bem, até chegar ao ponto de não haver mais nada. Confissões, livro 3, capítulo 12. Pois tu criaste o mal e não houve nada diante de ti. Mas não criaste a iniquidade. Ela saiu dos teus servidores, desviando-se de ti. Confissões, livro 12, capítulo 11. O que se chama mal não é senão a privação do bem. Como nos corpos a doença e a ferida não são senão a privação da saúde, assim também as almas pecaminosas são privadas da saúde e da justiça. Cidade de Deus, livro 11, capítulo 9. Onde encontrar? Confissões, livros 3, 7 e 12. Cidade de Deus, livros 11, 12 e 14. Da natureza do bem contra os maniqueus, obra inteira dedicada a isso. Para Agostinho, Deus permite o mal porque é capaz de trazer dele um bem maior, como a sombra destaca a luz, ou como o perdão do pecado revela a misericórdia de Deus, de forma que não seria possível sem a presença do pecado. Segundo, Lactâncio, C. 250 a 325 d.C., rebatendo diretamente Epicuro, e respondeu ponto por ponto. Deus pode querer o bem e permitir o mal, não porque não possa removê-lo, mas porque quer que os homens, tendo o poder de escolher o bem e o mal, mereçam a recompensa da virtude pelo livre-arbítrio. Da ira de Deus, capítulo 13. Se Deus removesse o mal imediatamente, aniquilaria também a sabedoria humana, que consiste na escolha entre o bem e o mal. Instituições Divinas, livro 2, capítulo 8. Onde encontrar? Da ira de Deus e Instituições Divinas, na coleção Padres Latinos, ou na internet Archive. Terceiro, Tertuliano de Cartago, 660 a 220 d.C., o mal como desvio de vontade. Antes de Agostinho, Tertuliano já escrevia contra a ideia de dois princípios eternos. Não há natureza do mal, é a vontade que se torna má, não a substância. Contra Marcião, livro 1, capítulo 25. O mal nasce da liberdade de vontade, que Deus deu ao homem como bem, e o uso perverso desse bem chama-se mal. Apologético, capítulo 47. Onde encontrar? Contra Marcião e Apologético, coleção Padres Antigos. 4. São Gregório de Nissa, C. 335 a 395 d.C. A escalada do bem e a ausência. Gregório aprofundou a ideia de que o mal não tem existência própria. O mal não existe na natureza, existe na escolha da vontade, e a ausência do bem é o que se chama mal. Sobre a criação do homem, capítulo 12. Assim como a escuridão não se opõe à luz como corpo a corpo, mas é a ausência de luz, também o mal não tem existência própria, mas é o afastamento do que é bom. Contra Eunômio, livro 1. Onde encontrar? Sobre a criação do homem e contra Eunômio, padres gregos. 5. São João Crisóstomo, 5:347 a 407 d.C. Sofrimento como escola e prova. Deus não impede as aflições para que se mostre a fé, como no caso de Jó, e para que aprendamos que a presença de Deus não é ausência de lutas. Homilia sobre João, homilia 10. O ouro também é provado no fogo. Se não for queimado, não revela sua pureza. Assim também, a fé provada não teria coroa, se não tivesse provação. Homilia sobre Pedro. Parte Ifro.
A síntese da escolástica, Tomás de Aquino e a razão que compreende. No século XIII, Santo Tomás de Aquino reuniu a sabedoria dos padres, a filosofia de Aristóteles e a revelação bíblica numa resposta que ainda hoje é referência acadêmica. Na Suma Teológica, ele coloca o problema do mal como a primeira e mais forte objeção à existência de Deus. Parece que Deus não existe, porque se um dos contrários for infinito, o outro é totalmente destruído, mas Deus é infinitamente bom. Se Deus existisse, não haveria mal no mundo. Ora, há mal no mundo. Logo, Deus não existe. Suma Teológica. E, questão 2, artigo 3. E responde: Deus é o autor do mal natural e penal, mas não do mal de culpa. Isso pertence à infinita bondade de Deus, permitir que existam males e deles tirar bens. Suma Teológica I, Q 2, A3, Ad 1. Tomás de Aquino desenvolve em 3 pilares, na Suma Teológica I, Q 48 a 49. Primeiro, o mal não é uma essência, é privação. O mal não é um ser, mas a privação de um ser que devia estar presente. Suma Teológica I, Q 48 a 1. Exemplo: a cegueira não é uma coisa, é ausência de visão. A doença não é uma substância, é ausência de saúde e ordem. O sofrimento não foi criado por Deus. Surge quando criaturas finitas e livres desviam-se da ordem que Deus lhes deu. Segundo, distinção entre mal moral e mal físico. Deus não quer que o mal seja feito, mas também não quer que o mal seja feito. Terceiro, a onipotência de Deus não faz o impossível lógico. A objeção de Epicuro supõe: se Deus é todo-poderoso, pode fazer tudo, inclusive criar um mundo perfeito sem possibilidade de mal. Tomás responde: Deus não pode fazer o que é logicamente contraditório, e criar uma criatura livre que não possa escolher o mal é contradição. Um mundo com liberdade real é melhor que um mundo sem liberdade, mesmo que a liberdade traga o risco do mal. A liberdade de arbítrio é dada ao homem para que possa viver segundo a justiça, e se usada para o pecado, não é defeito de Deus, mas de quem a usa mal. Suma Teológica IA2, Q 83 A2. Onde encontrar? Suma Teológica, primeira parte, questões 2 e 48 a 49. Suma contra os gentios, livro 3º, capítulos 1 a 15. Disponível em português pela Edições Paulus e na Biblioteca Digital Tomás de Aquino. Outros escolásticos que aprofundaram, Boécio, na Consolação da Filosofia, mostra que a aparente injustiça dos bens e males temporais se resolve quando se compreende a ordem eterna. Duns Scott aprofundou a liberdade divina. Deus não é obrigado a criar o melhor mundo possível, mas tudo que cria reflete sua bondade de forma limitada. Guilherme de Ockham mostrou que não há contradição entre Deus ser bom e permitir o mal, pois o padrão do bem está na vontade divina, não numa regra exterior a ele. Parte 20. O debate acadêmico moderno. Quem defende, quem rebate. Primeiro, quem levanta a objeção hoje, perspectiva não crente e crítica, J.L. Mackie, no livro A Teologia Milagrosa, defende que a existência do mal torna a crença em Deus logicamente inconsistente. Reconhece que a resposta do livre-arbítrio é a mais forte, mas argumenta que Deus poderia criar seres livres que sempre escolhessem o bem. David Hume, no diálogo sobre a religião natural, apresenta o dilema de Epicuro como prova de que não podemos concluir a bondade de Deus a partir do mundo que vemos. William Rowe formula o problema evidencial. Mesmo que não haja contradição lógica, a quantidade imensa de sofrimento sem motivo aparente torna a existência de Deus muito improvável. Segundo, quem responde com rigor acadêmico, perspectiva crente, Alvin Plantinga, em Deus, a liberdade e o mal, demonstra que não há contradição lógica. Para que haja contradição, seria preciso mostrar que Deus não poderia ter nenhuma razão boa para permitir o mal, e isso não pode ser demonstrado. A defesa do livre-arbítrio mostra a possibilidade de que Deus permita o mal para garantir a liberdade moral, que é um bem maior. C.S. Lewis, em O Problema da Dor, explica: Deus não é bom no sentido de fazer tudo o que nos dê prazer agora. Ser bom significa fazer o que leva ao bem eterno da criatura, mesmo que passe pela dor. Também escreveu: a dor é o único aviso que podemos dar a quem está dormindo no mundo. Richard Swinburne, em A Providência e o Problema do Mal, mostra que um mundo com liberdade, com causas e consequências reais, com riscos e possibilidade de heroísmo e virtude, é muito mais valioso que um mundo protegido artificialmente de toda dor. O mal natural também tem função. Ensina consequências, gera compaixão e coragem. Eleanor Stump apresenta uma resposta centrada na redenção. O mundo com mal e sofrimento é o único ambiente onde os seres humanos podem ser curados do vício do pecado e restaurados à comunhão com Deus. 3. O consenso acadêmico atual. Hoje a maioria dos filósofos, inclusive muitos não crentes, reconhece que o problema lógico formulado por Mackie foi respondido. A existência de Deus e a existência do mal não são logicamente incompatíveis. O debate mudou. Agora discute-se se a quantidade e a distribuição do sofrimento tornam a crença em Deus improvável, não impossível. Parte sério. Síntese exaustiva. Por que Deus e o mal podem coexistir? Reunimos tudo o que foi visto numa explicação completa e acessível. Primeiro, o mal não é uma criação de Deus. Como a escuridão não é uma coisa que alguém fabrica, é a ausência de luz, o mal não é uma substância que Deus fez. É a desordem, a corrupção, a privação do bem que devia estar ali. Deus não criou o mal, criou seres bons, e esses seres se desviaram. Por isso Deus não é autor do mal. Segundo, a liberdade verdadeira implica risco de escolha.
Se Deus quisesse um mundo sem nenhuma possibilidade de mal, teria que renunciar ao maior bem que pode existir fora de si, o amor livre. Amor forçado não é amor. Criatura que não pode escolher o mal também não pode escolher o bem de verdade. Seria uma máquina, não uma pessoa. E Deus julgou: uma criação com liberdade vale o risco. 3. Deus não elimina o mal de imediato porque está realizando um bem maior. Paciência para que muitos se arrependam. Oportunidade para que a fé seja provada e amadurecida. Revelação da própria natureza de Deus. Sua justiça, sua misericórdia, sua paciência, de forma que não seria possível num mundo sem pecado nem sofrimento. Preparação de uma criação nova e eterna, onde o mal será definitivamente banido, depois de ter sido permitido e vencido. 4. Deus não se afastou, assumiu o sofrimento na cruz. A objeção de Epicuro diz: se Deus é bom, por que não faz nada? O cristianismo responde: ele fez tudo. Na cruz de Cristo, Deus mesmo paga o preço da rebelião humana, carrega a dor, o abandono e a separação que o mal causou, para perdoar o culpado, curar a vítima e abolir o mal para sempre. A cruz não prova que Deus está ausente, prova que ele está presente de forma mais profunda, sofrendo junto e sofrendo no lugar de quem sofre. 5. A promessa final: o mal será eliminado completamente. O cristianismo não diz que o mal existirá sempre, diz que foi permitido por tempo limitado, para cumprir um propósito de liberdade e redenção, e será removido definitivamente. Enxugará Deus toda lágrima dos olhos deles, e a morte não haverá mais, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem canseço, porque as primeiras coisas passaram. O dilema de Epicuro responde-se assim: Deus quer eliminar o mal, e já determinou o momento. Ele pode eliminar o mal, e demonstrou isso na ressurreição de Cristo. O mal existe agora porque a paciência de Deus está dando espaço para que muitos recebam a salvação. E quando o propósito estiver cumprido, o mal será extinto para sempre. Conclusão. Desde os pitagóricos e Epicuro, passando pelos padres da igreja, Agostinho, Lactâncio, Tertuliano, Gregório de Nissa, pela escolástica com Tomás de Aquino, até os debates acadêmicos de Plantinga, Mack e Lewis, a questão é sempre a mesma. Deus é bom e o mal existe. Como isso pode ser? A resposta que permanece, apoiada nas escrituras, na tradição dos primeiros séculos e na reflexão filosófica mais sólida, é esta: o mal não veio de Deus, veio da liberdade que ele deu. Deus não foi impotente diante do mal, foi paciente para salvar quem quisesse voltar. Não ignorou o sofrimento, entrou nele na cruz de Jesus, e não deixará o mal sem fim. A ressurreição é a prova de que o bem já venceu, e a vinda final de Cristo será a consumação dessa vitória. O dilema de Epicuro tem uma brecha lógica que ele mesmo não percebeu. Um Deus bom pode permitir o mal se puder dele extrair um bem maior, e se mesmo sofrendo junto, planejar acabar com ele para sempre. É exatamente isso que a Bíblia anuncia. E chegamos ao fim desse estudo. Que o Senhor use essas palavras para fortalecer a sua fé, esclarecer a sua razão e preparar você para dar resposta a quem pede a razão da esperança que há em você. Se este conteúdo te abençoou, compartilhe com mais alguém que busca essas respostas. Deixe seu comentário aí embaixo. Quero saber o que pensa, o que Deus falou contigo, ou se há outra pergunta que devemos aprofundar. Inscreva-se no canal Yuri Gregory para não perder os próximos estudos e que a graça e a paz de Deus, que está acima de todo entendimento, guardem os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém e amém.